continuação aqui das mentiras dos protestantes, né? Analfabetismo interruptivo do Ariel Lazarim e seu hebraico Tiro Rium QZ. Sei lá, cara, esses caras eles são xarope, esses caras são, como diz Apocalipse 13, 5, 6. O espírito da besta irá difamar os tabernáculos. O nome de Deus, tabernáculo dos habitantes do céu. Simples, pô. Olha só, imagem via sacra. Deus mandou fazer, porque Deus ele não é contratual. Êxodo 20, versículo 3, ele está proibindo imagem de outro Deus. E Êxodo 25, 18, Deus manda fazer uma imagem via sacra. E Êxodo 25, 22, como Moisés se comunicava com Deus, e Deus se comunicava com Moisés através das imagens, de acordo que nós católicos façamos. Simples, pô. Porque o nosso fundamento não é fundamento desses doutores, como por exemplo essas gritarias do pastor Eliseu, que se autodeclarou que... Cara, a igreja já refutou esses caras. Se Cristo tivesse proibido imagem, ele mesmo passeou no templo. Mateus 24, ele está ali no templo. João 2, ele está ali no templo. João 5, ali, ele está no templo. E João 10, 22, 23, ele está no templo. Lá dos apóstolos 3, os apóstolos estão no templo, não falou nada. O protestantismo, o templo do rei Salomão é desde o piso até o teto, cara. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O que nós temos aqui é o centro do culto judaico, que é a Arca da Aliança, onde se deveriam ser feitos os sacrifícios com 2 querubins de ouro. Alguém poderia pegar aqui a passagem do Salmo 115 ou do Salmo 135 e dizer: mas se esse querubim de ouro aí, se a gente jogar ele na... O Salmo 115, 135 é ídolos e etc. Jogar ele no chão, ele vai se defender, ele vai conseguir levantar? Alguém poderia dizer isso. Aqui o Ariel Lazar ele cria um espantalho terrível. Qual é o espantalho? É que os querubins eles não foram feitos para serem adorados. Os querubins não foram feitos para que intercessões a eles fossem dirigidas, a fim de que eles fossem intercessores entre Deus e os homens. Os querubins ali e todo o ornamento e também o aparato cultico da antiga aliança eram símbolos representativos de Cristo, da nova aliança. E quando você pega Hebreus capítulo 9, lá está claro que estas coisas eram sombras daquilo que havia de vir. A presença de Deus, ela não era manifesta nos indivíduos, ela era manifesta justamente na Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus. No entanto, ninguém se... Então, no entretanto, se o Velho Testamento, o protestor diz que os católicos são analfabetos, os católicos não entendem nada. Se o Velho Testamento são sombras, certo? O que se entendia do Velho Testamento? Como vai dizer aqui, Êxodo 25, 18, Deus está mandando proibir imagem de outro Deus. Êxodo 25, 18, Êxodo 20, versículo 3, está proibido Deus. Êxodo 25, 18, Deus manda Moisés fazer uma imagem. Êxodo 25, 10, ali Deus comunicando com Moisés. Por quê? Moisés ele é o porta-voz, porque Moisés ele é o pastor universal, confiado pelo verbo. Simples entender. Se Moisés, Êxodo, vou mostrar de versículo e capítulo bíblico. Olha só. Êxodo 25, para um amigo professor, ó, olha só. 22, ó. Êxodo 25, 18, vemos e tem um entendimento que Deus mandou Moisés fazer a imagem via sacra. Como era a forma de culto ali no tabernáculo, ali na tenda. Tem um porta-voz, cai por terra essa mentira sua. Tem sacerdote araônico e tem imagem via sacra. Olha só. E como
Deus se comunicava com seu pastor, com seu porta-voz, com seu representante e etc. Como era feito isso? Como era ali a tenda? Se você for prestar atenção ali como foi construída a tenda, foi pele de animal, etc. E como Moisés se comunicava? Só esse versículo que é Êxodo 25:10, ó. Farás uma arca de madeira, de alcácer, de seu comprimento será de 2 covados e meio, sua largura de 1 covado e meio, sua altura de 1 covado e meio. Olha só, Deus falando, se comunicando com Moisés. Como ele quer essa forma de culto. Êxodo 25:18, 17. Ó. Farás uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 covados e meio, e a largura de 1 covado e meio. Fará 2 querubins. Farás 2 querubins. Quem está falando isso? Quem está comunicando? Quem está dando a instrução, tal, etc. Êxodo 20, versículo 10. Deus. Olha só. Farás 2 querubins de ouro. Eu farás de ouro batido na determinada tampa, um de um lado e outro do outro lado. Êxodo 25, 22. Ali virei ter contigo, e de cima da tampa, do meio dos querubins, no meio das 2 imagens, via sacra, 2 figuras humanas, Ezequiel 41, 17 em diante. Deus se comunicando com Moisés através dos 2 ornamentos sagrados, das 2 imagens, via sacra. Os 2 servos ali são anjos representando servos, prefigurando os santos da nova aliança. Hebreus 9, 4, 5 fala também da arca da aliança. Se fosse proibido, se fosse uma blasfemação, o hebreu não tinha escrito falando sobre a arca. E Gálatas 1, 3, Paulo ele prega a imagem do verbo crucificado. Josué 7,6, como era prestado culto a Deus, através dos ornamentos sagrados. Josué 7,6, prostrou diante do rosto por terra, ele é o ancião. Salmo 95,9, Salmo 28,2, adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. E Salmo 95, o salmista prostrava diante do templo. Como era esse templo? 1 Reis 6, 28, 35, professor. Acho que o analfabetismo são vocês, que você não entende isso aqui, tá aqui, ó. É só. Êxodo 26, a cortina do tabernáculo tinha querubins antigamente bordado. Êxodo 25, 18, Deus mandando fazer imagem. E Êxodo 25, 22, Deus se comunicando com Moisés através das imagens. Não tem como. Tô com a boca machucada porque eu fiquei uma semana doente, cara, de cama. Com febre, com dor de cabeça, mas o vídeo não pode parar, cara. Simples entender isso, ó. Simples. Entender isso, ó. Êxodo 25, 31. Farás o candelabro. Ó. Tem candelabro. Se você pegar em Apocalipse 1 ali, você vê o verbo passeia sobre os candelabros com manto do sacerdócio. Vestes sacerdotais, né? Ouro puro. Eu fará de ouro batidão, como os seus pedestais, e sua haste, seus cálices, seus botões, e suas flores formarão só peça. É ele, ó. Por isso que a igreja católica é cheia de imagem, repleta, prefigurando escritura muito diferente das igrejas do pastor Eliseu. Muito diferente desses cultos que vocês prestam. Muito diferente dessas igrejas que vocês fundou. Porque Hebreus 10, 1, porque o Velho Testamento são sombras. Se são sombras, a realidade agora é o Novo Testamento. Então, se a igreja do Velho Testamento tinha imagem via sacra, no Novo Testamento as imagens vão ser imagens de servos, de santos, porque agora eu posso fazer aquilo que eu vi, agora eu posso fazer uma réplica, uma imagem via sacra do verbo. João 6, que ele fala, Senhor, mostra o Pai. Felipe, estou tanto tempo contigo, João 14, né? Aquele que me viu, viu o Pai. Deus deu outro ano, se eu não me engano, 4, 15 diante, Deus não manifestou por figura. Por isso que a figura ali são servos, querubins, anjos, são servos. Hebreus 3, lembrai do vosso guia que se era carreira. Como vamos lembrar do vosso guia que se era carreira? Através das imagens sacras, através dos ornamentos sagrados, santíssimos, das relíquias e etc, meu amigo protestante. Que rincha é essa, meu querido? Você pode ver, cara, eu vi o debate, o Ariel não foi 100% bom, mas não deixou a desejar, cara.
negar uma coisa que está explícita na Escritura. Quem é analfabetismo, cara? Por isso que em Efésios 3:10, a multiforme de saber ser conhecida pela igreja. Pela igreja, que igreja? Porque igreja é como você está com a verdade. Como a verdade era conhecida no Velho Testamento? Tinha um pastor. E quem é o pastor do Novo Testamento? João 20:15-17. Pedro, apacente meus cordeiros. As minhas ovelhas. Vemos o magistério. Por isso que Cristo, Paulo prega a imagem do Cristo crucificado. Porque em João 3:14, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente, quando o povo olhava a serpente, quando o povo era curado, assim vai ser levantado o Filho do Homem. A cruz é um sinal de salvação. A linguagem da cruz é loucura para vocês que não entendem, seu herege. As imagens via sacra, ela te aponta, te leva a Deus. Quando o povo entrava ali no templo do rei Salomão, desde o piso até o teto, mas o povo não tinha acesso às imagens da arca, mas tinha acesso às relíquias, aos querubins. O sacerdote tinha acesso, sim. Quando não tinha templo, o povo, lá em Josué, marchava com a arca da aliança. Então o povo tinha acesso. A ponto de Davi, segundo Samuel 6:6, dançava diante da arca da aliança. Não seja como a sua esposa Milca, que desprezou, segundo Samuel 6:23. E não teve mais filho, porque não entendia a grandeza das imagens via sacra. O Davi entendia. Simples, pô, tá aqui, ó, versículo bíblico, cara. Para finalizar, então, Cristo no templo. Olha só que interessante, cara. João 2, lembra que isso ali no templo discutindo todo mundo, não falou nada das imagens. Em João 10, 23, Jesus passeava no templo, no Pórtico de Salomão, não falou nada. Em João 5, Cristo curou aquele paralítico ali, né? Ao 14, mais tarde, Jesus achou no templo. Que templo é esse, meu querido? Ele disse, esse que fica santo, não pegue, para que não te coisa pior. Em Atos após 3, os apóstolos iam ali no templo. Como era esse templo, meu querido? Salve Maria, sou servo missionário Roberto.